Pare e pense. Olá, meu nome é Daniel Alves Pena. Bom, nós estamos com um atraso, de alguns minutos, entre 12 a 13 minutos. Vou fazer normalmente como sempre faço, a partir do momento que alguém tem acesso a esse vídeo, eu consigo visualizar aqui, por exemplo, Nefilim da Costa já está visualizando o vídeo. Abraço aí, Nefilim. A partir do momento que alguém tem acesso ao vídeo, eu começo a falar por respeito à pessoa que está vendo o vídeo. Então eu não posso, tem pessoas que ficam esperando outras pessoas chegarem, fica ali enchendo uma linguiça, tem uma quantidade de pessoas. Como esse vídeo também é armazenado no Face, eu não vejo a necessidade de ficar amarrando, enchendo uma linguiça, certo? Bom, o Gabriel, ele fez a seguinte pergunta, eu já até falei sobre isso no Face, algumas pessoas não concordam com a forma como eu penso, mas algumas comungam do mesmo pensamento. Então é a questão que o Gabriel levantou. O Gabriel ele me fez a seguinte questão: a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? E é sobre essa temática que eu quero que você pare e pense para fazer algumas avaliações, porque o cristianismo, o evangelho, é uma religião baseada em fé, porém a fé ela tem que ter consistência e tem que ter raízes. Fugindo daí é fideísmo, não é fé. Certo? Eu preciso ter uma constância daquilo que eu creio, eu preciso entender, estudar, pesquisar, não só ter uma base própria, mas saber como outros seres pensantes avaliaram cada contexto, nunca numa vertente. Vou te dar um exemplo. Você abre um texto na internet e começa a ler, se familiariza com aquele texto, mas você não sabe quem escreveu aquele texto, a razão daquele texto, se o cara é calvinista, se é arminiano, se é uma vertente unicista. Você não tem a mínima base ou pensamento de quem é o pensador que lhe transmite aquela informação. E talvez você tenha em si bases calvinistas, bases arminianas, bases unicistas, bases trinitarianas dentro de uma visão muito louca que compõe um eu muito cético, porque você vai ser a formação de muita coisa e ao mesmo tempo de nada, porque você não consegue nunca ter uma visão formal ou íntegra do seu pensamento, certo? Respondendo ao Gabriel, se você parar para avaliar, eu vou te dar contextos básicos que você pode ver na internet. Eu vou começar com a seguinte colocação: nós temos várias traduções bíblicas. Nós temos Alfalide, King James, temos a versão do pastor Silas Malafaia, dentre várias outras, a Bíblia do Obreiro, a Bíblia da Mulher, a Bíblia de um monte de gente, e cada uma com um linguajar totalmente diferente uma da outra. O que acontece nisso? Nós temos os códices que contêm as primeiras colocações de contexto de texto bíblico. É claro que muitas coisas ali foram enxertadas, outras não teriam como ser colocadas porque não contém o conteúdo, o texto em si falta muita coisa. E aí o que cabia às pessoas que faziam essas colocações dos escribas? Eles procuravam examinar outros contextos e outros livros, dentro do contexto canônico, que margeasse com o mesmo pensamento para trazer as mesmas falas e dar continuidade e sequência àquele conteúdo de fatos, porque a Bíblia é um conjunto de livros em um só, certo? Então, você vai ver, ele começa com Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos, Números, até chegar em Apocalipse. Pegaram esse emaranhado de livros, que são 66, juntaram para fazer um. Porém, o que acontece? Quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, o que eu tenho que levar em conta para que a Bíblia seja a palavra de Deus? Se ela for a palavra de Deus, ela não pode conter erros. E é aí que a gente vai ter alguns problemas. Por isso que o meu pensamento, a minha tese, a forma como eu enxergo é o seguinte: a Bíblia ela contém inscritos e relatos do que aconteceu num tempo bem longínquo do nosso, que nos traz as referências desses relatos em contextos históricos ou não, metáforas ou não, elementos simbólicos ou não, que nos vai dar uma origem do que seria o Criador, do que seria o Eterno. Logo, o que eu preciso entender é: a Bíblia ela contém
fragmentos, partes dessas escrituras originais que hoje não existem mais. A gente só consegue o estudo disso através dos códices. São vários códices, cada um de uma vertente de um lugar, certo? Do centro original de Israel ou da parte da Babilônia, entre outros, que a gente vai encontrar por aí, certo? Então eu vou te trazer uma linha lógica de pensamento. Vamos pegar a tradução, por exemplo, de João Ferreira de Almeida, né? Algumas pessoas, por pesquisar, por não se informar, não têm a mínima noção que o camarada era um padre. João Ferreira de Almeida não era pastor, porém a Bíblia que você tem na sua mão foi traduzida por ele, certo? Então tem uma carga, vou usar entre aspas, genética ou esporádica da pessoa que fez essa transcrição, obedecendo a alguém. De alguma forma ele tinha uma visão do que passaria. Logo, o credo dessa pessoa é inserido dentro daquilo que se crê, naquilo que se escreve. Isso aí não tem como você tirar essa visão. A maioria das pessoas fazem isso, é comum. E aí nós vamos ver o seguinte, a impressão da Bíblia de João Ferreira de Almeida, nós vamos ter algumas versões, como tais. A gente tem a Almeida corrigida, revista e fiel. Então, olha só, a gente tem um livro na mão, esse livro ele foi corrigido. Se foi corrigido, porque teve erros. Revista, porque houve uma necessidade de revisar, porque alguém detectou ali que alguma coisa está fora do contexto. E fiel. Fiel por quê? Porque tentou se aproximar ao máximo do contexto dos códices. Certo? Nós vamos ter uma outra versão, que é a versão revisada da imprensa bíblica. A imprensa bíblica pegou essa Bíblia de Almeida, fez uma revisão nela, foi revista e impressa pela imprensa bíblica. Eu já falei de duas formas de tradução, eu não sei qual que está na sua mão. Nós temos uma terceira ainda de João Ferreira de Almeida, que é a revista e corrigida. Além de ser revista e feita pela imprensa bíblica, ela precisa de correções. Correções na palavra de Deus ou correções no texto. Correções no texto. Se há correções no texto, não é correção na palavra de Deus. É correção no que contém as expressões que trazem relatos sobre os históricos, né, do divino, do eterno. Nós temos uma quarta tradução, edição da João Ferreira de Almeida, que é a revista e atualizada. O que seria isso? Pegaram os textos e contextualizaram ele à contemporaneidade, ou seja, trouxeram os textos, o conteúdo, de forma mais clara para você entender, só que se perdeu muita coisa, porque existem palavras no original que fogem muito da raiz do latim, até porque a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico, e a parte da Nova Aliança, como você conhece o Novo Testamento, ele foi escrito no grego. Logo, a vertente de você escrever uma palavra que tem origem em outra geram alguns problemas, porque se você fugir da raiz e simplesmente pegar o sentido da palavra, quando você vai para o latim, você vai entrar em N situações que vai haver confronto. Por isso que eu coloquei uma postagem que está abaixo desse vídeo, quando ele já estiver publicado, que fala o seguinte, que mostra algumas alterações já feitas nessas Bíblias. Nós temos a tradução que não é João Ferreira de Almeida, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que vai além da atualizada. E nós temos uma outra versão, que é a nova versão internacional, ou seja, fizeram um apanhado do inglês e do francês e juntaram isso para tentar chegar a uma proximidade. Porque se você lê uma Bíblia em inglês, e se você ler uma Bíblia em francês, tentar comparar com a Bíblia que nós temos, existem discrepâncias enormes. Fora isso, a gente vai ter Alfa-Lide, King James, entre outras traduções. O que eu estou dizendo para você? Aqui é original, só para você ter um exemplo. Vou pegar aqui. Não é propaganda não, tá, gente? Que a minha noiva usa, então ela deixa aqui para quando vem para cá. Isso aqui é o original, certo? Né? O códice original do contexto que foi expresso, foi escrito. Daqui para cá, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
dezenas de traduções onde foi necessário revisar, corrigir, atualizar, entendeu? Trazer com uma linguagem diferenciada e se perde aí muita coisa do contexto original. É disso que eu estou falando. Por isso que eu digo que a escritura, a Bíblia, o livro, ele contém a palavra, o escrito, as narrativas do contexto de Deus. Porém, não é um sagrado, nunca foi. Não existe nada de sagrado na Bíblia. O que existe na Bíblia são relatos bíblicos do contexto histórico que nos dá referência da fé tanto do cristão quanto do evangélico, certo? Nos dá esses relatos para gerarmos em nós uma fé. Agora, daí dizer que é um livro santo, e da sacralização do livro, e dizer que essa Bíblia é a palavra, a Bíblia nunca foi, não será a palavra de Deus nunca, até porque a cada ano que passa, ela perde na sua essência tanto de tradução. Vou te dar um exemplo básico disso, você vai tomar um susto, né, para quem não pesquisa. Para o Nefilim não, o Nefilim é craque nessa área, ele vai entender o que eu estou dizendo. O livro de Marcos, capítulo 16, que é o último capítulo do livro de Marcos. Algumas traduções vai até o capítulo 9, onde se encerra, ali se encerra os escritos de Marcos. Porém, as traduções que nós temos hoje vai além, se não me falha a memória, vai até o verso 28. E tudo isso foi enxertado. Consta em um original, um códice original, mas não conta no outro códice. E tudo que está ali, se você parar para avaliar, ler do 9 em diante, você vai ver que se contradiz até com o contexto do verso 1 ao verso 9. Marcos, que nunca falou de Maria de Magdala, você conhece Maria Madalena, vai provar isso. Até a próxima, que até assim nos abençoar.